Olá pessoal, estamos dando continuidade ao nosso podcast que chama-se Conta-me a Tua História, trazendo personalidades de Taquari, personalidades que engrandecem a nossa vida cultural, a nossa história. E hoje estamos trazendo aqui uma pessoa que eu posso dizer que eu conheço há algum tempo, admiro muito. Leio os seus livros, as suas crônicas, que ele aparece com bastante frequência nos jornais aqui do Rio Grande do Sul, Zero Hora, etc. E eu achava muito bom, ele tem uma pesquisa muito forte na área dos açorianos, né? E Taquari é uma cidade açoriana. Então eu estou trazendo aqui um amigo meu. Ele é historiador, ele é escritor, tem vários livros já escritos. É o João Paulo da Fontoura, que é membro também da ALIVAT, que é a Associação Academia Literária do Vale do Taquari. Correto. Então o João Paulo hoje atendeu de bom grado o nosso convite e a gente vai bater um papo assim, informalmente com ele, porque ele tem uma experiência muito grande e é talvez, acho que sem medo de errar, a pessoa que mais lê em Taquari. Ele tem várias obras publicadas, também tem uma grande cultura literária, né? Tem livros que lê tudo que é tipo de livro. Então, eu não me alongando muito, João Paulo, eu queria, já te apresentei, né? E queria que tu contasse alguma coisa, como é que vieste para Taquari, por que tu ficou morando aqui, porque tu não és natural daqui, né? Alguma coisa da tua história, assim, para a gente começar essa conversa informal. Ok, meu amigo Paulo, com muito prazer. Bom, em primeiro lugar, agradeço a gentileza de tu lembrares de mim, né? Eu tenho por ti, eu te conheço há bastante tempo e tenho por ti muito carinho pela tua atividade política, mas uma atividade também advocatícia, né? Mas muito mais pela pessoa que tu é. Porque o sujeito que gosta de Beatles, de Rolling Stones, que gosta de Renato Santos, fechou comigo, cara. Fechou comigo 100%. Então eu sempre te admirei, porque tu és uma pessoa assim, ó, completa, né? Bom, obrigado. Eu nasci por acaso, né, em Formigueiro, mas foi por acaso, porque, sei lá, o pai e a mãe viveram um curtíssimo período de tempo, eram épocas muito difíceis, né? Eu estava comentando contigo em particular antes que os Fontouras derivam de João Carneiro da Fontoura, que era um grande militar, né, que era da época do reinado de Portugal ainda, né, bem antes da nossa independência, que agora neste mês de setembro completa 200 anos, né. Então esse meu antepassado, né, que era um oficial dragão do reino de Portugal, ele estava em Rio Pardo, ele tinha 11 filhos, e dali derivou seis mulheres, 5 varões, todos os homens foram oficiais do exército, todas as mulheres casaram com oficiais, então deu uma família, digamos assim, ó, robusta em termos de poder, em termos de poder militar, né? Mas os descendentes dele começaram a ter problema. Então quando chegou no meu pai, a época já era bem difícil, né? Vai repartindo. Então eu nasci por acaso, né? Por acaso não, nasci em Formigueiro. Isso, Formigueiro fica em qual é a região? Fica em São Cepé. São Cepé. Na época, hoje é Formigueiro, na época era São Cepé. São Cepé. Na época, Formigueiro era um distrito de São Cepé. O correto era dizer São Cepé, né? Porque hoje Formigueiro é o município. Depois fui para São Leopoldo, meu pai foi para São Leopoldo, meu pai é uma pessoa de pouco estudo, mas de muita vontade, de muita leitura. Eu me lembro que ele trabalhava numa indústria de borracha em São Leopoldo, mas assinava o Correio do Povo, né?
Então eu me criei lendo o Correio do Povo, desde de criança, desde pouca idade, né? E depois o meu pai entrou no sindicalismo, né? E aí a família começou a ter uma certa ascensão, né? Em 1959, eu tinha 9 anos, eu nasci em 1950, ele foi convidado para fazer um estágio sobre sindicalismo, sobre gerenciamento de pessoas, né? Ligado na questão trabalhista nos Estados Unidos. Na época era muito difícil, né? Ficou meio ano lá. Que oportunidade, hein? Foi uma oportunidade, né? Então, quando ele retornou já numa situação bem melhor, né? Foi vereador em São Leopoldo, né? Meu pai foi vereador em São Leopoldo. Como é que era o nome dele? Salles Francisco da Fontoura. Salles Francisco. Ele foi muito amigo, por exemplo, de políticos de expressão daquela época, como o Arnaldo da Costa Prieto. Arnaldo da Costa Prieto, ministro do Trabalho. E era de São Leopoldo, né? De São Leopoldo, irmão do Henrique da Costa Prieto. Foi prefeito 2 vezes de São Leopoldo. Era muito amigo. O Henrique, quando eu agora, a questão de uns 20 anos, quando eu parei de trabalhar aqui na defensa, eu estava ainda novo, né? Eu montei uma gráfica em São Leopoldo, tive reencontrei o Henrique da Costa Prieto. Ele me falou com uma saudade do meu pai, porque ambos trabalharam junto na Secretaria do Trabalho e Ação Social, né? Ambos foram colegas lá em Porto Alegre. Depois meu pai fez carreira no serviço público e acabou numa mordomia que acabou agora. Essa mordomia acabou, porque ele foi juiz vogal da Justiça. Juiz vogal da Justiça do Trabalho. Que era, digamos assim, a maneira com que o sistema comprava apoio das atividades, tanto empresariais quanto... Eu até me permito fazer um parêntese dos juízes vogais. Eu, quando comecei a advogar, comecei na Justiça do Trabalho, né? Ainda como estagiário, ainda lá por volta de 74, 75. E tinha os vogais. Um representava os empregados e o outro os empregadores. E eu te confesso que para mim foi uma coisa muito abrupta quando terminou os juízes vogais. Por quê? Naquela época eles tinham um conhecimento muito bom, tinham uma praticidade muito boa e a grande maioria dos processos se fazia acordo por causa da intervenção dos juízes vogais. Que eles tinham ascendência sobre a classe patronal e a classe de empregado. O que ocorreu ao longo do tempo foi o seguinte: e eles tinham voto, eles votavam, o voto era tríplice. Se um vogal votasse com o juiz e o outro vogal prevalecia sempre, era um colegiado. Sim. E uma das coisas que me pareceu assim que foram, e isso é talvez assim uma distorção do Poder Judiciário, se é que eu posso falar, né, nesses termos, foram tirando a competência, as atividades dos vogais para exterminar os vogais. O que aconteceu? Primeiro, eles não tinham direito mais a voto, né? Quando terminou a carreira dos vogais, o que eles faziam? Eu achava assim terrível isso. Eles ajudavam a secretaria na audiência, durante a audiência, a perfurar as folhas para botar no processo. Então, aquelas pessoas que anteriormente participavam ativamente... Uma participação muito ativa. E bem, uma participação eficaz, uma participação boa, que buscavam a justiça, eles tinham bom senso, pessoas que a gente já conhecia, eles pegavam o empregado, tinha coisas que o juiz não pode dizer, né? O juiz não pode chegar, olha, isso aqui eu não vou dar, isso... Eles dizem, olha, aqui naquele tempo era a junta de conciliação, hoje é vara do trabalho. Eles dizem, olha, isso aqui o juiz não dá, não adianta tu querer, não, isso aqui a justiça não está dando. Então era muito bom. Aí terminaram eles furando as folhinhas lá. Doutor Paulo, deixa eu só terminar
o meu querido velho, né? Ele teve a carreira dele foi exitosa, né? Uma pessoa que estudou até o segundo primário, né? Lá na região de Rio Pardo, nas escolinhas da época, né? Ele nasceu em 1923, quer dizer que ele estudou lá por 35, né? Para quem com 2 anos de estudo, mas ele lia muito, né? Ele não lia livro, mas lia muito jornal, lia o Correio do Povo direto, né? Ele acabou sendo assessor sindical na Secretaria do Trabalho e Ação Social. Primeiro do Prieto, depois passou por todos os secretários, pelo Marquesan, pelo Chiarelli, todos os secretários ele passou, né? E acabou se aposentando, e depois de aposentado é que ele foi para a Justiça do Trabalho como e inclusive para orgulho dos filhos, né? Ele chegou ao posto de diretor adjunto da Fundação Gaúcha do Trabalho. Ele me contava, muito legal, por exemplo, jogadores de futebol, quando resolveram fazer um sindicato dos jogadores, procuraram a secretaria falaram com ele, que era o assessor direto do secretário. Então o meu pai se envolveu junto com o Claudião Gago, que foi o primeiro presidente. Há pouco tempo eu vi ele dando uma entrevista numa rádio, ele falou sobre o sindicato. Eu quase que ligo para a rádio para dizer, olha, então tu conheceu meu pai. Meu pai foi que ajudou a fazer toda aquela burocracia, aquele trânsito para ir para Brasília, para conseguir a liberação com rapidez, etc. e tal. Sim. Paulo, e a vinda para Taquari, como é que ocorreu? E veio para Taquari? Bom, que ano foi e por que veio para cá, profissão que exercia quando veio para cá? Eu vim para Taquari em 1980, né? Bom, lá em São Leopoldo a gente tinha boas escolas, né? Eu fiz um curso técnico muito bom, Frederico Guilherme Schmidt, eletromecânica, né? E depois eu fiz à noite, aí já com dificuldade, fiz engenharia mecânica na Unicinos, mas já com dificuldade porque trabalhando e fazendo uma faculdade que tinha muita matemática, né? Muita, como é que se diz, muito cálculo, né? Não bastava eu pegar um livro e ler, eu tinha que entender a complexidade de calcular uma estrutura de uma treliça, por exemplo, né? Coisas complexas e difíceis. Então eu tinha até na época feito um cálculo, se eu seguisse no tranco eu ia me formar em 2024, daqui a 2 anos. Eu fazia 3 cadeiras, passava em uma, rodava em 2, é muito difícil. Até que de repente lá andei trabalhando aqui e ali e acolá, montei uma gráfica, me dei bem com a gráfica, né? E aí, meio ano depois vendi a gráfica, montei outra gráfica, meio ano depois vendi aquela gráfica. Então, com esse dinheiro, eu consegui me formar em engenharia. Eu cheguei a fazer 15 cadeiras num ano e não rodar em nenhuma. Então, aí ficou... Bom, aí eu comecei a trabalhar na minha área, mas é que eu sempre gostei mais dessa questão comercial, né? Eu não deveria ter feito engenharia, eu deveria ter feito direito. Deveria ter feito administração. Mas de qualquer maneira, vamos supor assim, eu até consegui bons empregos pelo fato de eu ser primeiramente técnico, né? E depois engenheiro. E de repente eu estava lá por São Leopoldo em 1980 e pintou uma oportunidade de vir trabalhar em Taquari, numa obra aqui da antiga defensa, né? Um projeto. Não conhecia Taquari ainda? Não conhecia nada. Não, conhecia Taquari de nome. Depois eu faço um pequeno hiatozinho para te contar um episódio de Taquari que tu vai gostar, né? Não te esqueça de me cobrar isso aí. Tá? Bom, de qualquer maneira eu vou resumir, tá? Eu fui chamado, vim para cá, me inscrevi, né, para uma vaga para coordenar uma questão de uma planta nova que estava sendo montada, bastante complexa, e aquilo me atraiu ao limite, né? Porque ficaria baseado em São Paulo, né? Viajaria bastante, muito legal. Então eu vim e depois, quando terminou a obra, eu fiquei gerenciando a parte de compras, a parte de material, a parte de suprimento da empresa, que era uma área bem grande, né? Bem legal, bem bacana. E ali eu fiquei 20 anos, né? E aí
já estava casada, minha esposa veio para cá, professora, começou a trabalhar em escola, tive meus filhos. Então, para mim, Taquari é como se fosse a cidade que eu tivesse nascido. Amo demais, gosto demais, curto demais, me interessei pela história. Mas antes mesmo de eu vir para Taquari, eu já conhecia relativamente bem a história do Rio Grande do Sul, porque eu sempre li muito. Nós estávamos falando ali sobre John Kennedy, né? Às vezes, assim, brincadeira, alguém chega e diz: ô João, me dá o teu número de telefone. Eu digo: capaz, não sei, não gravo. Não gravo o número de telefone. Quando é que nasceu o João, teu filho mais velho, teu filho advogado, não é o mais velho é a Joyce, né? Não sei, não gravo. Agora, eu brinco, então me pergunta quando é que nasceu o John Kennedy. 31 de maio de 1917. Quando é que ele morreu? 22 de novembro de 1963, Dallas, Texas, Lee Oswald, que no dia seguinte é assassinado pelo Jack Ruby. Isso aí tudo entra na cabeça e não sai mais. Eu não sei como explicar. Porque eu gosto. Ô, João Paulo, me diz uma coisa, lá estudando, quando é que deu esse gosto assim, de realmente se dedicar e conhecer a história? Claro que já tinha isso, mas assim que chegou o momento, bom, agora eu vou ler bastante, foi depois da aposentadoria ou juntamente já? Não, história com 15 anos de idade, eu já li a história da Primeira Guerra, a história da Segunda Guerra. Mas quando começou a escrever... escrever sobre isso aí, só quando eu me aposentei, quando eu estava aposentado, fui para São Leopoldo, aí eu montei como eu já tinha experiência em gráfica, eu tinha um cunhado, ex-cunhado, né, uma pessoa querida, né, houve problema, mas ele continua sendo cunhado, né? E eu tinha ajudado ele a montar uma pequena graficazinha lá em São Leopoldo, né? Porque a gente, quando não está, digamos assim, quando não tem um emprego público estável, quando a gente depende da iniciativa privada, digamos assim, a espada de Damocles sempre está sobre a cabeça da gente. A gente trabalha, mas tu tem que estar de olho num plano B, numa dificuldade, principalmente depois que tu tem família, né? Isso valia para a minha época, vale para hoje, acredito que vai valer para depois, né? Por isso que o pessoal se atira de corpo e alma em concurso público, porque tem garantia, né? Sim. A vida não é muito fácil, né? É boa, mas não é muito fácil, né? Mas quando eu fui lá para São Leopoldo, montei a minha gráfica, me dei muito bem, graças a Deus, né? Eu tinha mais tempo e eu ficava a semana por lá e quarta-feira eu vinha para Taquari, né? Voltava quinta de manhã. Mas aí eu comecei a ler muito mais de noite, né? Eu sempre gostei de leitura, sempre li muito. Eu digo, não é esnobação, tá? Desde os meus 20 anos, talvez um pouco menos, eu nunca li menos do que 5 livros por mês. Poxa! Não é esnobação. Aí tu diz, poxa, esse poxa parece que eu faço algo singular. Não é singular, porque 5 livros por mês é a média da Inglaterra. A média da Inglaterra. A média da Inglaterra. Não é à toa que lá é a terra de William Shakespeare, né? Porque hoje está um pouquinho diferente. Hoje as pessoas entram no metrô, baixam a cabeça e ficam dedando lá no screen do celular, né? Mas até poucos anos atrás, tu via qualquer filmete na TV, qualquer vídeo, qualquer coisa de um inglês entrando no metrô, imediatamente eles sentavam e abriam um livro ou um jornal. Ou seja, o inglês lia e lê muito, continua lendo bastante, né? Claro que a internet também é leitura, eu não tenho preconceito, eu acho que a internet, ela digamos assim, ela vem para o bem do que as pessoas estão lendo mais e estão escrevendo mais. E alguém não gosta porque a escrita ela é simplificada, mas não importa, as pessoas estão escrevendo mais e estão lendo mais. E na época de leitura, sim, tinha alguma leitura especial ou era
O que caía na rede era peixe. Paulo, eu morei numa cidade assim, ó, em termos de possibilidade de leitura maravilhosa. São Leopoldo tem uma biblioteca pública de São Leopoldo, ela ocupa uma quadra inteira, né? Ela é, digamos assim, ó, policultural, poliesportiva, porque hoje tem biblioteca, tem teatro, tem espaço para tu jogar vôlei, essas coisas mais simples no ar livre, mas na minha época era só biblioteca. Me lembro dela o seu João, que ficou uns 30 anos lá como coordenador, como bibliotecário, né? Nem sei se ele era um especialista, mas de coração ele era um especialista, porque a gente chegava nele e ele sabia tudo. Então eu sou rato de biblioteca, porque eu ia de manhã e voltava de noite, sei lá, almoçava, nem me lembro mais, mas lia e lia tudo. E quando ele começou assim o interesse pela história açoriana, que tens obras, e quando veio para cá mesmo? Digamos assim, especificamente quando eu vim para cá, né? Mas assim, ó, anteriormente, se tu queres conhecer a história do Rio Grande do Sul, tu é obrigado a conhecer a história açoriana, porque a história do Rio Grande do Sul é a história da vinda dos açorianos, que foram, digamos assim, os primeiros migrantes e foram os que realmente fundaram o nosso estado. Agora eu vou me permitir fazer uma pequena observação. O Rio Grande do Sul é um estado de formação muito tardia, não é tardia. No livro eu até coloco tardia, né, no meu livro, mas não é tardia, é muito tardia, porque o Brasil foi descoberto em 1500. Em 1535, lá em Pernambuco, no lago de Pernambuco, se não me engano, em Igaraçu, uma cidadezinha, já tinha uma igreja, existe ainda hoje a igreja, que foi construída em 1535. E em São Paulo, em São Vicente, no litoral, também em 1930 e poucos, também tem uma igreja, ou seja, já existia, e não eram feitorias, já eram arraiais, né? O arraial vem um pouquinho antes de povoação, já era um arraial depois da povoação. E o nosso Rio Grande do Sul, ele como província, como estado, como um ente da Federação Brasileira, ele só ocorre por volta de 1750. Eu estou arredondando. Quando os açorianos vieram. Exatamente, né? Eu estou arredondando, porque na realidade o primeiro povoado do Rio Grande do Sul, ele ocorre em 1737, é Rio Grande, né? O tal do Paz, que é o fundador, né? Porque é um povoado e é um anteparo militar, é uma fortificação, né? Taquari é o 6º povoado, primeiro Rio Grande, depois Viamão em 1741, depois Rio Pardo, depois Santo Antônio da Patrulha, depois Triunfo, depois Taquari. Taquari em 1764. Muito bem. Deixa eu tomar um pouco de fôlego agora. Tem uma aguinha ali. Sabe que eu, quando começo a conversar assim, eu logo em seguida seca a boca. Eu sou obrigado a tomar água. A respeito uma coisa que sempre me chamou a atenção, que depois que a gente vai, eu achava assim que os Açores, as ilhas, né, eram milenares, claro, milenares, mas no sentido de povoação foram 1400 e poucos que foram descobertos, né, pelos portugueses. Eu achava que era bem antes até. E depois houve toda essa construção histórica para povoar o Rio Grande, né, por causa dos tratados e tal. Aí o reinado lá de Portugal incentivou os açorianos para virem para cá. Mais ou menos assim. Não, mais ou menos assim. Tu tá no atacadão, tu tá bem. Estou bem. As ilhas de Açores, elas foram descobertas em
1415. Tu vê, 1415. 1415. Já na época do Henrique, me deu um branco aqui no nome do imperador, do rei. Não, ele era o primogênito, não era o primogênito, portanto ele não entrou na cadeia. Sucessão. Não era exatamente. Então, branco, daqui um pouquinho me recordo. Mas é o responsável pelo desenvolvimento de Portugal na navegação. Sim. Me deu um branco e tu também entrou em sintonia comigo. Pois Mas nós sabemos quem é, né? Ele, digamos assim, Quem foi que inventou a escola de Sagres? Exatamente. O infante Dom Henrique. Infante Dom Henrique, que era filho do rei, mas não estava na linha sucessória. Exatamente. Ele morreu em 1464, a morte dele eu sei bem direitinho, né? E ele foi que iniciou o desenvolvimento. Sim. Então a partir dele começaram, na realidade, os Açores são 9 ilhas, né? São 2 mais ocidentais, que é Corvo e Flores, né? Que estão mais próximo da Europa, mais próximo do Canadá. É interessante que como tem canadense de origem açoriana. Se tu assistires um filme hoje no Netflix, de repente tem um filme... Eu acho que ali os Açores ficam mais ou menos no meio, né, Paulo? Assim, entre Estados Unidos, entre a América e a Europa, né? Eu acho que acho um pouquinho... exatamente. Mas não é bem no meio, é um pouquinho menos. Porque o Açores ali... Os Açores não. Flores e Corvo, que estão mais no ocidente, ficam 1.500 quilômetros de Portugal, da plataforma continental ali, né? Eu até tenho interessante, porque a minha família, eu sou Pereira, né? E sou sortica, pelo lado da mãe. E também, por curiosidade, a gente foi dar uma lida sobre... Eles passaram pelos Açores e tem muito sortica em Nova York, nos Estados Unidos. Exatamente como tu colocaste, muita gente dos Açores no Canadá, né? É interessante, em Porto Alegre tem um jornalista famoso, Júlio Sortica, né? Júlio Sortica. E eu andei lendo sobre a família Sortica. Agora eu não vou falar porque eu posso me enganar e tu é especialista. Não, é absoluto. Vai me constranger aqui, eu vou ficar diminuto, mas bom, de qualquer maneira, a partir dali, não descobriram todas as ilhas não atacadas, foram descobertas aos poucos, né? E essa questão das ilhas é interessante porque Portugal, lá por volta de 1500, né? Com o descobrimento do Brasil, Portugal tinha 1 milhão de habitantes, muito pouco. Não tinha mão de obra, não tinha sangue lusitano suficiente para vir para o Brasil. Isso aí está magnificamente registrado no livro do Gilberto Freire, que nós tínhamos comentando em off aí há pouco tempo, que é Casa Grande e Senzala. Porque uma das coisas que chama a atenção, desculpe estar interrompendo, é que o país, Portugal, é o tamanho do Rio Grande do Sul. Inclusive em termos de população, né? 10, 11 milhões de habitantes. Sim, muito próximo de nós. Mas, de qualquer maneira, nesse livro da Ivela da Hora dos Ventos, eu também falo sobre isso. Nesse livro eu também falo sobre essa questão. Porque, na realidade, Portugal teve uma outra dificuldade, que aí não foi uma dificuldade de Portugal, foi uma dificuldade da Europa. Na época do descobrimento, 1415, mas a ilha começou a ser preenchida mesmo a partir de 1550, né? E é interessante porque faltava gente e eles trouxeram europeus, mas com a seguinte condição, né? Ele pode ir para colonizar Açores, mas tem que ser católico. Os chamados cristãos novos. Não, ainda não. Cristão novo são judeus. Sim. O judeu convertido é chamado de cristão novo. Tá? Então isso foi antes dos cristãos novos. Então. Não, os cristãos novos são mais ou menos por essa época. Mais ou menos. A época do Torquemada, em 1450, né? Primeiro na Espanha, depois em Portugal. Né? Que eles eram obrigados ou se convertiam ou tinham que sair. Ou eram mortos, né? Sim. Esse Torquemada era
Era a maldade elevada à enésima potência, né? E quando assim alguém me fala em questão de igreja, puxa vida, eu fico até constrangido. Quantas maldades em nome de Deus já se cometeu, né? Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho para não desviar muito. Ou então se eu desviar muito, porque a minha mulher é que me diz, Paulo, puxar o casaco. a minha mulher é que me diz, Paulo, tu fica falando e tu desvia, eu digo, pô, não tem, eu não vou conseguir mudar, né? E eu até acho que quando a gente dá uma palestra, é bom, porque não fica uma coisa tediosa. Tediosa, é verdade. Mas também tu tem que seguir Tá, mas vamos voltar lá então. Vamos voltar. Antes dos cristãos novos, antes quem foi colonizar os Açores? Os Açores foram colonizados, obviamente, por portugueses continentinos, né? E por estrangeiros, com a seguinte condição: tinham que ser católicos. Então nós tivemos poucos germânicos, poucos franceses, poucos ingleses, né? Um inglês que foi para lá é o Paim, né? Que é o Paulo Renato Paim, o nosso senador aqui, né? Muitos holandeses via Flanders, que são os chamados flamengos. Né? Então esses flamengos, eles, bom, isso aí tem uma relação que é complicada, que não dá até para falar aqui, mas existe uma relação de compadrio via casamento dinástico entre Portugal e aquelas casas dos Países Baixos, onde entra a região de Flandres. Então, até por essa questão do parentesco e pelo fato desses holandeses serem católicos, né? Depois, a partir de Martim Lutero, é que começa a entrar a questão dos protestantes, né? Essa divergência, mas de qualquer maneira, parte da Holanda permaneceu católica, pequena. A maioria da Holanda se transformou em calvinista, né? Que é uma das... Então nós temos, e eu acho super interessante, nós temos aqui em Taquari Dutra. Aí tu olha pro Dutra, aquele Dutra tem 2 metros de altura, um olhão azul, cara, não tem nada de português. Então, o que é o Dutra? É uma derivação de urtere, e assim por diante. E assim eu não vou citar tudo, porque é bastante complicado. Ou seja, os terras que existem aqui no Rio Grande do Sul, os terras que foram imortalizados no Tempo e o Vento do Érico Veríssimo, é a tradução literal de Earth, do sobrenome. Então, o português não conseguia pronunciar Earth. Então, o que eles fizeram para facilitar? Traduziram. Silveiras, né, que eu tenho parentesco com Silveiras. O Silveiras também é a tradução do nome holandês para selva. Então, os silveiras que tem no Rio Grande do Sul, todos eles são de origem holandesa. E o Goulart, francês, Bittencourt, francês. E Pereira. Pereira os Pereiras que nós temos no Rio Grande do Sul, eles são de origem açoriana, porque migraram para os Açores. Mas o Pereira é um nome que deriva da fruta, né? Fruta. Alguém que plantava, alguém que trabalhava, que colhia, etc. E tal. Oliveira também. Aliás, todos os nomes, né? Todos os nomes da língua portuguesa, da língua inglesa, da língua francesa, todos os nomes eles têm 3 raízes. Ou é um patronímico, né? Deriva do pai, né? Sim. Por exemplo, Jackson, né? Jack é João. Certo. Né? Então é o filho do João. Né? Erickson. Né? Erickson em inglês, é filho do Eric. Eriksen em sueco. Né? Ou então os russos lá, que é o... Tu vê uma escalação de... Mas Pereira, Oliveira e tal, eles vieram de Portugal para os Açores. Os Pereiras que habitam o Rio Grande do Sul, digamos assim, eu vou chutar, mais de 90% desses Pereiras não são continentinos, eles vieram das ilhas. Se tu pegar a relação... Eles vieram das ilhas mesmo. Vieram das ilhas. Então, o Rio Grande do Sul, Pereira,
Silveira. Sim, mas eu digo lá nas ilhas, quando foi a colonização, os Pereiras foram de Portugal para lá? Sim. Essa Sim. é Eu até arredondo. A metade dos migrantes que foram para as ilhas eram realmente portugueses continentinos, mas isso não era suficiente, né? A corte em Portugal precisava desesperadamente preencher a ilha porque a Holanda estava forte, porque a França estava de olho, ou seja, se Portugal não tomasse posse daquelas 9 ilhas, certamente as ilhas pertenceriam à França, à Inglaterra, né? Aqueles países colonialistas na época, que já eram. A Inglaterra não era forte nessa época. A Inglaterra só é forte a partir de 1585, né, com a Rainha Elizabeth, quando ela derrota a Armada Espanhola, né, ela começa a se tornar uma potência, mas antes não. Antes as duas grandes, isso que é interessante, quando alguém chega e diz assim, parece que quando nós nos identificamos com origem portuguesa, parece que nós estamos nos diminuindo, mas isso é uma bobagem que não tem o menor sentido se tu focar na questão histórica. Por volta de 1500, 1600, 1700, as grandes potências, as duas maiores potências da Europa eram Portugal e Espanha. Em 1494, o Tratado de Tordesilhas, né? O que foi? Dividir o mundo. O Papa dividiu o mundo entre Espanha e Portugal. Exatamente. Então, já saí também da rota que tu estabeleceu. Mas vamos voltar. Não, isso é legal. Não, assim, é importante saber assim, a origem. Eu sempre tenho muita curiosidade, né, de saber as origens das famílias e tal, né? Então, os açorianos, toda essa história que veio para o Rio Grande do Sul, né? Uma coisa que eu gostaria de perguntar, assim, muita gente diz assim, poxa, mas se nós tivéssemos sido descobertos pela Espanha, nós estaríamos mais adiantados em vários setores. O que te parece essa afirmação? Na realidade, agora voltando à Casa Grande Senzala de novo, né? Por isso que é bom a gente ler. Claro. Então, esse livro é maravilhoso, tá? Este livro é uma loucura. Porque, na realidade, nós temos que ser sinceros com a história. Os portugueses, quando vieram para cá, para colonizar o Brasil, eles não vieram para colonizar, eles vieram para predar, eles vieram para ganhar dinheiro e retornar rápido. Diferente dos germânicos que vieram em 1824, os italianos por volta de 1875, os poloneses e alguns outros povos europeus que vieram para o Brasil ou vieram para as Américas, usando uma metáfora, eles atravessaram uma ponte para pegar o barco e aquela ponte, depois que eles pegaram o barco, aquela ponte foi dinamitada, não tinha mais volta. Ou seja, eles tinham que vir, ver e vencer. Os portugueses não vieram com essa lógica. Por isso que até hoje ainda permeia essa ideia de que o português ele queria tirar o máximo que tinha e voltar. Interessante que ele não conseguiu voltar. Ele acabou ficando por aqui. Mas essa ideia original ficou de tu tirar o máximo o pau-brasil, não se preocupar em ter uma economia mais estruturada. Então nós tivemos dificuldade, o Brasil teve dificuldade, mas agora não vamos nos comparar com a Espanha, porque a Espanha e Portugal eram muito próximos e muito parecidos. Essa lógica que serve para os portugueses também serve para os espanhóis. E é interessante que lá no norte e nordeste, né, quando nós começamos com o pau-brasil, depois com o ciclo da cana-de-açúcar, depois lá para o início de 1700 naquela região de São Paulo e Minas com ouro, com pedras preciosas, né, com negro e miscigenava com índio,
Então, essa população brasileira vem daí. Quer dizer, o sujeito tinha, sei lá, 15, 20, 30 filhos. Por isso que nós crescemos demograficamente, porque a Igreja Católica fechou os olhos e a autoridade portuguesa também fechou os olhos. Essa questão moral, ética, religiosa, fechamos os olhos e nós avançamos assim. O mameluco vem da segunda, terceira geração de cruzamento, né? do português com o índio. Né? Depois, o negro vem depois. Primeiro o índio não deu certo como trabalhador braçal, como escravo, não tinha jeito, né? Já o negro deu certo, porque ele já tinha tradição. Isso está no livro Escravidão, né, do Laurentino Gomes. O negro na Europa já era escravo. A maioria do negro que vinha, primeiro os portugueses começaram tentaram entrar na África para capturar, mas não deu certo, né? Depois eles montaram feitorias no litoral e compravam os escravos dos reis, porque haviam guerras e nas guerras. Então, essa questão do negro, ele já sofria mesmo na África, exatamente. E ele se adaptou melhor, né? Sim, Esse cruzamento foi belo, porque nós temos uma raça brasileira espetacular, né? Claro. João Paulo, aí depois da leitura, o que te levou a escrever? Bom, o que me levou a escrever? Bom, primeiro eu quero fazer uma pequena observação. Quando eu estava ainda em São Leopoldo, quando eu tinha mais ou menos 20 anos, eu sempre adorei música. Eu comecei a tentar tocar violão, mas nunca... Até hoje tem violão lá em casa, brinco, mas nunca... Não é a minha praia, né? Quando eu fico tocando, a minha mulher, a primeira coisa que ela faz é fechar a porta. Para não se incomodar, né? Mas eu adorava música. E aí eu lendo, eu jamais vou esquecer, eu li uma página inteira do Correio, aquela coisa gigantesca, na seção de cultura. Eu via sobre um escritor, sobre um compositor que tinha nascido em Taquari. Um grande compositor da Jovem Guarda que nasceu em Taquari. E aquilo me fixou, e eu li toda a matéria, né? Era o Olmir Stock, conhecido como Alemão Stocker. Esse cara compôs mais de 1.500 músicas. Esse cara era um guitarrista, um violonista genial, né? Inclusive na música Nossa Canção, se eu não me engano, do Getúlio Cortez. Tá? Não é do Getúlio Cortez, desculpe. Que o Roberto Carlos gravou em 1965, que é um mega sucesso, uma coisa extraordinária. Chega no meio da música, o Roberto para de cantar e entra um solinho de violão. Esse solinho de violão, ele está imortalizado, né, na cultura musical brasileira. Ele é de alguém que nasceu em Taquari, o alemão Stocker. Que quando eu estava escrevendo o livro, eu me lembrei disso e aí fui pesquisar, fui atrás, passei um trabalho, mas consegui descobrir tudo, né? A Nossa Canção é Luiz Airão, meu. Luiz Airão. Luiz Airão é o Exatamente, compositor. Então, mas a música que ele fez, que fez mais sucesso, que foi gravado por inúmeros cantores, e depois por grupos, inclusive de pagode, de samba, é o Caderninho. Eu queria ser o seu caderninho, que foi gravado pela Vanderlei, pelo Erasmo, foi gravado por todo mundo. Mas ele fez várias, eu estou citando a principal. Agora só assim, mais 1 ou 2 minutos. Acontece o seguinte, ele nasceu em 1938, não vou esquecer, ele está agora com 84 anos, na mesma idade do Jô Soares. Mas é vivo ainda. É vivo, é professor universitário no Paraná. É meu amigo de Face, porque eu me comuniquei com ele, ele adorou, ele pegou, né? Então nós somos amigos de Face, e aí ele, de vez em quando eu até falo com ele, etc e tal, né? A mãe dele era uma atriz circense de origem austríaca. Em 1938, ela estava grávida, o circo veio para Taquari. Mas por um motivo qualquer ele ficou, tipo a pandemia agora, o circo ficou um pouco mais, ela acabou dando à luz ao filho aqui em Taquari. Então ele nasceu, foi registrado no cartório, na época era cartório já, né?
foi registrado no cartório, foi embora e nunca mais apareceu em Taquari. Interessante, né? Interessante essa Mas história. ele veio no início dos anos 2000, ele teve em Taquari, está registrado nos livros do jornal O Fato Novo, na época. Ele teve. E aí tu lendo essa... Não, eu me lembrava disso. Eu me lembrava, porque eu lia muito, eu me lembrava, por exemplo, de uma filha da Jacobina Mauer, né, dos episódios dos Muckers, né? Uma filha dela acabou falecendo aqui no asilo Pela Betânia. Então saiu uma matéria legal, ou seja, eu tinha muita coisa. E outra coisa que eu também tinha, porque, puxa, eu achava legal eu vivi na época da ditadura, né? Eu achava legal, por exemplo, no presidente da República ter sido alguém que nasceu no Rio Grande do Sul, né? O Costa e Silva. Na época, vamos supor assim, eu não tinha uma consciência política desenvolvida, eu simplesmente admirava, como continuo admirando e vou admirar até o último, como é que se diz, suspiro da minha vida, porque eu acho que foi um personagem extremamente importante, nascido em Taquari, e nós temos que nos orgulhar, e a gente tem que... Eu entendo a questão do busto do prefeito Maneco, eu acredito isso a uma coisa de alguém muito jovem, 34 anos ele tinha na época, né? Aquele ímpeto da juventude, né? Ele acabou resolvendo bem, né? Pegou o busto e reencaminhou lá para a Casa do Museu Costa e Silva, vai colocar num espaço no pátio, vai ficar muito legal, vai ficar bom, né? Mas como eu estava conversando contigo por telefone, quando tu me fizesse convite para participar do teu podcast, eu fico triste, muito triste, quando eu vejo um jornalista, quando eu vejo um jornal tipo Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, quando eu vejo na Globo, quando eu vejo na RBS alguém apodar o nosso presidente como o ditador Costa e Silva. Por quê? Por que esse apodo se eles não usam a mesma medida e a mesma intensidade para o Getúlio, para o Deodoro, para o Júlio de Castilho? Ninguém diz assim, ó, o ditador Júlio de Castilho, ninguém diz o ditador. Todos eles foram ditadores. Principalmente o Getúlio, né, que talvez amenizou um pouco por causa ali das leis trabalhistas e tal, né, mas cometeu coisas piores, né? Filhinho do Miller naquela época lá, o que não fez lá, né? O Getúlio ficou 15 anos no governo. Constitucionalmente ele ficou quantos? 3 ou 4 anos? Porque começa que eles fizeram a Revolução de 30, houve um acordo, a Aliança Liberal aqui no Rio Grande do Sul, juntaram todos os pensamentos políticos, os pica-paus e maragatos que se mataram nas revoluções de 1893, depois na Revolução de 1923, né? Se mataram ali, se degolaram, etc. E tal. Depois se uniram em 30 pelo bem maior, que é a elevação do Rio Grande do Sul ao posto de presidente da República. Ok, aí o Getúlio acordaram uma série de pontos, inclusive que eleito e imediatamente chamaria uma Assembleia Nacional Constituinte. E não chamou. Por quê? Porque o poder, meu Deus, poder é afrodisíaco, como diz o outro, né? O mesmo erro, na minha avaliação agora, ocorreu com o pessoal que fez a Revolução de 64. E a Revolução de 64 eu tinha 14 anos, meu pai era sindicalista, eu já tinha consciência política. Então, não venham para mim dizer que os militares foram dormir e acordar, vamos fazer uma revolução. Não, o país estava numa situação extremamente complicada. O erro que eu aponto, e aí ocorreu uma ditadura depois, o erro que eu aponto é o seguinte: o compromisso era fazer a revolução, consertar o país em 1 ano, 2 anos, chamar uma Assembleia Nacional Constituinte, fazer uma nova Constituição, entregar o poder aos civis. João Paulo, a respeito, então, o interesse ou a inspiração para escrever livros, aconteceu quando isso? Aconteceu, quando eu estava lá em São Leopoldo, tocando a minha gráfica, né, eu acelerei a questão da leitura,
E a minha esposa um dia me brinca comigo, vem cá, Paulo, tu lê tanto, por que tu não escreve um livro? Eu digo, opa, aí eu digo, pô, vou escrever alguma coisa, vou tentar alguma coisa, mas, digamos assim, o primeiro problema que eu tive, é que ler é fácil, escrever não é fácil, porque nós estudamos a língua portuguesa na época do ginásio, né, na época do científico, quem fez, né, o segundo grau, e depois a gente relaxa, e a gente acha que lendo tu conhece. Não, essa questão da sintaxe, essa questão de como escrever corretamente, eu tive que revisar tudo. Eu comecei a escrever o livro, pedi para alguém revisar. Quando a pessoa revisa o português, ela mexe na estrutura do teu livro, e aí tu pega aquilo que ela revisou, corrige tudo, os teus erros, a virgulação, a acentuação gráfica, tudo, né? Então tu tem um monte de problema. Então eu tive que fazer uma imersão na língua portuguesa. Hoje eu posso dizer que dificilmente, eu não tenho mais problema para escrever, agora eu escrevo legal. Então a minha dificuldade primeira foi o ato de escrever em si e não contar a história. A história eu tinha na cabeça. A história que eu conto nesse livro aqui, ó, que foi meu primeiro livro, Dai Velas aos Largos Ventos. Excelente. Eu escrevi um romance, eu escrevi um romance histórico. Sim. Por quê? Porque eu adoro romance histórico. Porque fica mais palatável, fica mais... Meu Deus, o romance histórico, tu conta a história e tu tem a liberdade de colocar dentro da história alguns personagens que são o teu alter ego. Ou seja, tu vai dar opinião, tu vai interferir pelos personagens. Então, assim, digamos assim, ó, começa com o Homero lá na Grécia, né? Depois nós temos o russo Tolstói, com Guerra e Paz, 1.200 páginas. Deixa eu lembrar para vocês dois aqui, o entrevistador e o moço ali que está gravando. Li 3 vezes. Depois, que Guerra e Paz é uma coisa estupenda, né? Depois eu li E o Vento Levou, da Margaret Mitchell, uma americana que escreveu só este livro. Ela morreu, escreveu o livro, logo depois teve um problema, morreu muito nova. Parece que morreu atropelada, né? O filme é baseado nesse livro? Claro, o filme é baseado no livro. O livro é, nos Estados Unidos, ainda hoje, o segundo mais vendido, só perde para a Bíblia, né? E o Vento Levou. Eu achava que eu vi o filme, achava que o livro, que o filme era um filme classe B americana, preconceito, idiota, né? Sim. Até que um dia eu assisti o filme por inteiro e vi que era maravilhoso, fui atrás do livro e li o livro é maravilhoso, o livro é superior ao filme, tá? Seguindo na ordem, depois vem o Dr. Zhivago também, que conta a história da Revolução Bolchevista, né? Na visão do escritor, obviamente, né? Aqui, o Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento, 6 volumes, uma coisa maravilhosa, né? O Tempo e o Vento eu comecei a ler na Biblioteca de São Leopoldo, peguei o primeiro livro, nem estava na ordem, depois eu voltei, peguei o primeiro, o segundo, depois li, e já li umas 3 ou 4 vezes. E o último dessas grandes trilogias históricas, né, esses romances históricos, é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que aí entra, não é bem a história como o Érico Veríssimo, como o Tolstói, como a Margaret Mitchell, porque ele entra digamos assim, no realismo fantástico, né? Aqueles personagens que morrem, voltam, aquelas coisas assim, mas o livro é fabuloso. Então, uma vez eu estava comentando, eu estava ouvindo um programa na Rádio Guaíba e alguém ligou para o Juremir Machado, né? E disse que tinha lido o livro, mas não tinha entendido. Aí ele fez uma crítica, não, mas como que não entendeu? Não, o livro é complexo, eu li 5 vezes, em cada leitura eu tenho uma visão diferente. Bom, são livros históricos. Aí eu resolvi escrever o Dai Velas aos Largos Ventos, porque o que eu quis fazer? Eu quis fazer um livro que ao mesmo tempo contasse essa questão da vinda dos ilhéus açorianos para o Rio Grande do Sul.
Então ele tem datas, ele tem os editais, ele tem elemento histórico e tem dentro, para tornar o livro palatável, como tu disseste, um romance, né? Tem personagens. Então eu particularmente achei muito legalzinho, né? Facinho de ler, agradável, e quem aqui de Taquari que lê esse livro vai entender a história do Rio Grande do Sul tranquilamente. Para fazer parte para ser membro da Academia Literária do Vale do Taquari? Isso é tipo as outras academias, é um convite dos acadêmicos, né? A partir desse livro, porque esse livro aqui, eu dei uma trabalhadinha, né? Eu distribuí algumas rádios de Porto Alegre e distribuí num programa, em 2 programas de TV eu distribuí nos Guerrilheiros da Notícia. Já não era mais o Flávio Alcaraz Gomes e a filha dele, e aí teve uma historiadora que falava sobre livros, e ela leu o livro, levou o livro, ganhou o livro, levou o livro para casa, leu o livro, e depois fez uma como é que chama lá? Uma crítica. Uma crítica de uns 10 minutos. É uma pena que na época eu gravei e perdi esse videozinho, né? Mas ela, olha, eu fiquei assim, com vontade até de chorar, né? Ficou lisonjeada. Realmente ela leu o livro, entendeu o livro, e eu tive uma participação para falar do livro no programa do Bibo Nunes, era um programa na TV da Ubra, né? Eu acho que aquele sucesso. Isso. Era um programa que ia das 10 horas até a meia-noite, né? Aí eu fui gravar um dia 20 de setembro também, que era um feriado, fui lá em Porto Alegre, e ficou legal, né? Não houve problema nenhum. E aí houve o convite para... E aí aqui em Taquari, eu tinha um colega que já pertencia, que é o seu Balduino Guerra. Falecido há uns 2, 3 anos. Tem um livro dele, esse último, é muito gostoso. Uma pessoa muito querida, um amigo. Muito. Aí muito bom. Ele leu o livro, ele conseguiu o livro com alguém, ele leu o livro, ligou para mim. Puxa, aí nós ficamos amigos, mas amigos assim, tipo de um irmão que eu adquiri no final da minha vida, Deus me perdoe, né? Ele já estava com uma certa idade, a minha diferença de idade dele é uns 15 anos, mas foi um irmão, nós ficamos dando muito bem, ele me levou para a academia, me apresentou na academia, e logo em seguida eu fui eleito, né? Para ocupar uma... Quantos membros são agora? Hoje são 40. 40? E tem uma jurisdição, uma circunstância... Não, todo o Vale do Taquari. Todo o Vale do Taquari. Só o Vale do Taquari. Por exemplo, o Renan Soares não entra porque não pertence ao Vale do Taquari. E qual é o critério do seu vale? É critério administrativo? Sim. Senão a academia poderia ser academia só de Lajeado. Só de Lajeado. Mas daí quem mora em Taquari não poderia pertencer, né? Sim, então, claro. Eles foram felizes em estabelecer uma academia do Vale, são 36 ou 37 municípios. Então nós temos acadêmico de Taquari, hoje só eu tenho acadêmico de Lajeado, Estrela, Mussum, Roca Salles, Encantado. É muito legal, muito bacana, tem uma reunião uma vez por mês. É legal. João Paulo, qual é o próximo desafio? Bom, o próximo, eu acho que até tu já sabe. Porque Sim, eu gostaria que o público tivesse acesso. O próximo desafio, que eu já estou bem avançado, digamos assim, é um trabalho de fôlego. Eu achei que ia ser muito mais difícil, mas não está sendo, né? Eu estou escrevendo uma biografia, vou repetir o termo, de fôlego. Eu quero fazer ela extensa, eu quero fazer ela detalhada, né? Sobre o presidente Arthur da Costa e Silva. Eu tenho a pretensão, né, de resgatar o nome dele, né? Então, como morador de Taquari, eu tenho uma vantagem em relação a outros historiadores, mas na realidade não existe biografia do Costa e Silva. Existe um trabalho feito lá em 1965, 66,
mas muito mais uma louvação do que uma biografia. Mas todo mundo, as pessoas se baseiam nesse livro para escrever a biografia dele. Claro que eu também peguei o livro, eu tenho o livro comigo, né? Peguei outros dados, peguei bastante dados. Esse né? livro, qual é o autor, esse que existe? Tá. Agora eu não É, recordo o nome dele. mas não tem Não, nada. era uma edição da Revista Cruzeiro. Da Revista Cruzeiro. Eu tenho lá em casa, todos os que fazem algo relacionado, uma tentativa de fazer uma biografia, mas eu tenho algumas vantagens. Por exemplo, o Rio Grandinho da Costa e Silva traçou toda a genealogia da família Costa e Silva, né? Então eu já parto de algo que os outros não têm. Então eu começo com um estudo genealógico, puxando lá os antepassados europeus do Costa e Silva, os pais dele, os avós dele, né? A parte da esposa dele que vieram lá de Mostarda, né? Que é o sogro dele. Vamos lá, vamos ver se eu não estou errado. Não, o sogro dele não. O avô do Costa e Silva, não é sogro, o avô do Costa e Silva era o Antônio Porfírio da Costa. De Menezes Costa. Antônio Porfírio, não, só Antônio Porfírio da Costa. Ah. Depois um filho dele botou o Menezes no meio. É. Ele junto com o irmão dele, que é o José Porfírio da Costa, Isso. lá de Mostarda, em Rio Grande. É que eles eram... É o nome das ruas aí, né? Isso. Parece que eles eram vendedores, né? Conheceram... como é que é? Aquele vendedor antigo que saía com balinha embaixo do braço. Sim, como é que se chama lá? O vendedor, né? Eles andaram por Taquari, gostaram, acharam que a região aqui era boa, era central e montaram um armazém muito forte, que foi o armazém mais forte da região, né? Mascate. Mascate. Vieram para cá, ficaram, né? Quem me deu essas informações, inclusive, foi o Leco, né? O Leco. Que é o Antônio Porfírio, não sei o que lá. Todo o nome dele não me recordo. Bom, Leco. Uma figura muito querida, foi muito gentil, me deu algumas boas informações. Eram dois irmãos, os dois irmãos se deram bem, ganharam muito dinheiro, e nessa casa que o pai do Costa e Silva veio trabalhar com 14 anos. Então todas essas informações eu tenho, toda a biografia do pai do Costa e Silva, do Aleixo Rocha da Silva, todos esse entrelaçamento, coisas assim, curiosidades, né? Tem uma curiosidade, por exemplo, assim, que eu estou lá na praia em fevereiro deste ano, eu estou na praia, eu recebo uma ligação de Minas, uma historiadora mineira, uma historiadora denominada, não uma pessoa qualquer, que já escreveu bons livros, trabalhou em grandes jornais, Estado de São Paulo, Revista Verde, etc. e tal, está escrevendo um livro sobre o Leonel de Moura Brizola. E aí ela me pergunta sobre a relação do Leonel de Moura Brizola com o Leonel Maria Rocha, o general Leonel Maria Rocha. Esse Leonel Maria Rocha é tio-avô do Costa e Silva. Está no meu livro também essa relação. Então, existe um entrelaçamento, vamos assim, dois, entre aspas, né? Dois inimigos políticos, o Costa e Silva e o Brizola, um incendiário, outro revolucionário, né? Lá atrás tem uma relação, porque o Leonel Brizola adquiriu o nome de Leonel, não sei se tu tem essa informação, porque na Revolução de 23, o pai do Leonel Brizola, lá naquela região de Cruz Alta, né? Carazinho, Cruz Alta, né? Ele lutou ao lado do Assis Brasil, né? Que era o contraponto à dinastia do Borges Medeiros, porque o Borges Medeiros queria ser rei do Rio Grande do Sul, ele já estava há 5 governos, sempre se reelegendo, e aí na eleição de 1922 houve todas as eleições. Provavelmente deve conhecer aquela famosa frase do Borges, né? Que ele estava no leito de morte, conhece, evidente, da área. E aí o médico diz: coragem, doutor Borges. Ele diz: coragem não tenho, me falta é ar. Seu Júlio de Castilho. Júlio de Castilho. Ele teve uma espécie de problema de câncer. Júlio de
Castilhos. Né? A coragem eu tenho, me falta ela. O Borges tem genial, vou te contar uma O genial. Borges tem aquela do carro. Não, É do não. Borges ou do Júlio. Que Agora- vai bem devagar. Não. Agora eu vou começar. Essa é do Essa é Borges. do Pinheiro Machado. Ah, do Pinheiro Machado. Tá no livro. Eu estou fazendo confuso. Essa tá na Zero Hora, no texto. Ah, eu vi do isso. Pinheiro Li. Machado. Aliás, aquele texto ficou maravilhoso. É. Saiu em 2 edições. Pinheiro Machado era fantástico também. Né? Mas o Senador. Mas o Borges e Medeiros tem uma que é genial, né? Porque na época os intendentes eram eleitos, Sim. né? Mas eram eleitos bobagem, porque quem indicava o candidato que seria eleito era o Borges e Medeiros, e ele não abria mão, ele indicava todo mundo. Aí ele tem um intendente de uma cidade do interior, que eu não me recordo qual é a cidade, que fez alguma coisa lá e ele não gostou e chamou o cara. E o cara veio, e o sujeito veio, foi a Porto Alegre, ser recebido pelo presidente do estado, na época não era governador, né, Borges Medeiros, e ele chega cheio de reverência, né, e diz, não, o presidente, na realidade, presidente, eu pensei, tu não pensa, quem pensa sou eu, tu segue o que eu mando. Ele cometeu uma frase parecida com isso aí, Sim. mas que mostra... Sim, mas aquele fato do Borges, que eu acho que foi na última eleição, que a oposição então estava... que ele tinha fraudado Sim, em 22. Que ele tinha nomeado Getúlio de uma comissão, isso é verdadeiro? Não é nomeado. Na realidade, o Getúlio era uma espécie de um presidente da Assembleia dos Representantes. Que nós temos, né? Então, na época, é interessante, ver se tem cabimento, quem organizava a eleição era a Assembleia Legislativa, certo. Cuja maioria pertencia ao governador. Então, o governador, para ser reeleito, a reeleição existia constitucionalmente. Foi a partir da Constituição feita pelo Getúlio sozinho. Ele fez a Constituição sozinho, ninguém se meteu, ele não deixou ninguém se meter. Então o presidente do Estado poderia se reeleger desde que fizesse 3/4 dos votos. Pô, fazer 3/4 dos votos é difícil. De 100 votos fazer 75. E na eleição de 22, o Assis Brasil concorreu e certamente ganhou as eleições. Então, mesmo com todo o ajeitamento, mesmo com tudo, o Getúlio fechou as atas todas, foi comunicar ao chefe dele, né, ao chefe do Partido Republicano Rio-Grandense, líder político inconteste, o Borges Medeiros, que ele tinha perdido as eleições. Então ele vai chegando, uma comissão de mais pessoas no palácio, e aí o Borges abre os braços e diz: essa é famosa. Meu querido deputado, tu veio me comunicar pessoalmente a minha reeleição. Diz que ele baixou a cabeça, gaguejou, abraçou e voltou, alterou as atas. Mas é triste, porque aí deu aquela revolução de 23. Né? De 23. Deu a Revolução de 23, que não foi tão cruenta como a Revolução de 93. Ela foi uma espécie, uma continuação daquela Revolução, né? E ela foi de fevereiro a dezembro, ou 10, 11 meses, né? Não foi tão, né? Não houve degola, houve pouca degola, então, mas de qualquer maneira ali conseguiram resolver a questão. Assim mesmo o Borges continuou, terminou o mandato dele. Quando ele terminou o mandato, ele não pôde mais se reeleger, porque daí eles estabeleceram um limite, tá? Alteraram a Constituição, não houve intervenção do governo federal, né? Se dependesse só dele, ficaria. Não, claro, o governo federal se meteu porque é ruim, né? O Estado da Federação está em guerra civil, é perigoso, porque pode contaminar outros estados, né? E o problema pode ser maior. Aí o seguinte é o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é eleito em 1928, né? E aí ele fica... Mas também tem, João Paulo, pelo menos eu li em algum lugar que a esposa do Borges Medeiros, que estava o Borges para indicar o sucessor, né?
sei se Severino, eu não sei se eu li algum livro, alguma coisa, e que estaria Flores da Cunha, coisa que o Vale e tal, e ela teria dito pro Borges Medeiros, não, vamos indica o Getúlio, que o Getúlio é meio água morna, não vai descomplicar muito depois. Tem verdade sobre isso? Não. Bom, eu não li conheço, e não ouvi nada. Eu já li em algum lugar. Mas o Getúlio era um sujeito, e ele depois adquire uma eminência extraordinária. Né? Eu particularmente considero ele o maior presidente que o Brasil já teve. Eu não abro mão do fato de que ele foi ditador. Sim. Né? Mas aí eu tenho que entender que é o contexto, são as vicissitudes, são as épocas. Até porque ele voltou depois com o voto popular, né? Voltou com o voto popular, ou seja, ele foi claro. um presidente, um presidente que tinha povo, não era um presidente, ele entrou numa revolução, né? Sim. Na realidade, a Velha República era uma esculhambação. Sim, já estava. Era uma esculhambação, porque havia um compadrio entre Rio e Minas e política do café com leite. Claro, atendia o interesse daquelas oligarquias locais, né? A oligarquia do café lá em São Paulo, a oligarquia rural de Minas, e os outros estados viviam a pão e água, né? Muito difícil, né? Então, essa Revolução de 30, mesmo difícil, olha, para tu dobrar o governo na época que tinha todo o poder. Mas, difícil. Muito provavelmente, o Getúlio Vargas e o João Pessoa, o vice dele, ganharam as eleições de 1929. Muito provavelmente ganharam. Mas a falcatrua, o roubo, era demais, era terrível. E aí houve a Revolução. E o Getúlio sempre vacilava. Eu estou casualmente agora, eu comentei contigo, estou lendo o livro de memórias do João Neves da Fontoura, que foi um grande articulador. Então, o João Neves várias vezes teve ao ponto de largar tudo porque, poxa, a coisa estava indo bem e o Getúlio sempre vacilando, sempre tinha que ser empurrado. Ou seja, o que ele demonstrava é que ele era um bom articulista, ele tinha uma facilidade para articular. Ele é tão bom que ele, como estudante, é que faz o discurso fúnebre no túmulo do Júlio de Castilho. Quando o Júlio de Castilho está sendo enterrado, quem é escolhido em nome do partido para fazer o discurso? O Getúlio Vargas. Ou seja, ele era muito articulado, mas ele era extremamente cauteloso. E essa é a minha visão. Só que essa visão, ela é adrede aos fatos da ascensão dele na presidência. Porque quando ele assume na presidência, ele jamais vacilou. Ele sempre foi aquilo que tu antes não enxergava. De repente, a esposa do Borges estava correta na visão dela, mas ela não imaginava que ele ia assumir uma série de compromissos com o pessoal da Aliança Democrática, não faltou o termo agora, né? Que foi a junção do Rio Grande do Sul, mais o pessoal de Minas, mais o pessoal da Paraíba. Ele assumiu uma série de compromissos e disse, esse cara vai ser um presidente fraco, ele vai constitucionalizar o país, que é nada. Ele assumiu o poder e não largou nunca mais. Ele articulou com os militares, articulou com todo mundo, fez aquela cruenta revolução constitucionalista lá em São Paulo, que lá morreram 6 meses, morreram 900 pessoas, muita coisa. Mas nós estamos ali, o próximo passo então é o livro. Exatamente, eu estou bem adiantado, está indo bem, né? Esse livro, eu até aproveito o teu podcast, né, para pedir, digamos assim, a ajuda de qualquer ouvinte e espectador que, se tiverem qualquer informação, qualquer coisa relacionada ao Costa Silva, entre em contato comigo. Eu até comentei quando a gente conversou no convite para te participar, para engrandecer o nosso podcast. Eu comentei de uma visita, né? Até depois a gente vai conversar, que eu fiz
Yolanda? A Yolanda Costa Silva e o filho, Aécio, né? o Aécio. Não é Aécio, é Álcio. Álcio. Álcio Barbosa Costa e Silva. Exatamente. E Barbosa porque o eu pai... eu fui pedir autorização, na época eu era vice-prefeito, acho que deve ter sido em 83, Foi em 84. 85, mas aí é Pode ser, por aí. E aí eu fui recebido no apartamento em Copacabana, pelo Álcio, pelo filho e por ela. Onde ela me contou coisas das entranhas do poder que ninguém sabia, muito menos eu, evidente. Então eu me lembro que eu cheguei lá no apartamento às 8 horas, prepararam uma janta, e eu saí às 4 da manhã. E ela contou coisas da República, coisas da morte dele. Ela chamava o Costa Silva de Costa. A dona Yolanda é o Costa. E ela conta coisas assim, né? Assim, só um pequeno parênteses. Ela, quando o Costa Silva ascendeu ao poder, presidente, normalmente os presidentes anteriores moravam na Grande do Torto, não no Alvorada. Quem tinha morado no Alvorada foi o antecessor, um dos antecessores, o Castelo Branco. Não, o Castelo morou na Grande do Torto, no Jânio Quadros. E ela disse que teve que trocar os estofados do Palácio da Alvorada, que tinham vindo, se não me engano, da França, era couro especial, porque o Jânio Quadros bebia. Mas eu acho que é o João Goulart, né? Ele sucedeu o João Goulart. Não, mas eu digo antes não para morar no palácio. Tá. É que os outros moravam na Grande do Torto. E o último que tinha morado no Alvorada tinha sido o Jânio Quadros. Aí o Costa Silva e ela, não, vamos para o Alvorada e tal lá. Aí ela disse que encontrou tudo isso. Aí ela disse que encontrou no porão do palácio por volta de 2.000 garrafas de uísque que o Jânio Quadros tomava no porre todas as noites. E atirava as garrafas lá isso ela me contou, além de tantas outras coisas. E num desses porres ele resolveu resignar. Mandou um bilhete e entrou pelo canto. Paulo, nós falamos há pouco tempo e eu disse para ti sobre a questão do Costa e Silva curtir muito xadrez e curtir muito jogo de pôquer. Isso traz a um período legal da história dele. Bom, eu estou assim afiado em relação ao Costa e Silva, perguntar qualquer coisa, porque eu estou escrevendo e estou lendo e estou relendo e escrevo de novo, né? Ele quando ele vai para o Rio de Janeiro na escola de Realengo, depois de fazer aqui em Porto Alegre a Academia Militar de Porto Alegre, 80 alunos, o Castelo Branco foi colega dele, muito interessante, o Castelo Branco foi colega dele nessa turma aqui de Porto Alegre de 80 alunos, na qual ele tira o primeiro lugar aqui em Porto Alegre. Portanto, aquele apodo de portuguesinho burro é uma coisa idiota, uma coisa... Não é nem folclore, existe uma certa maldade para falar mal. Para diminuir mal, para falar mal, né? Então, ele vai para o Rio e lá, depois ele se forma em terceiro lugar, numa turma grande, eu não sei a quantidade de alunos, ele se forma em terceiro lugar. Mas aí vem a particularidade e que eu posso, digamos assim, indexar o fato de ele gostar de xadrez e gostar de pôquer. Esses que não pertenciam àquela região do Rio, próxima do Rio, né, esses cadetes, eles eram chamados de laranjeiros. Laranjeiro. Depois eu te explico por que o laranjeiro. Porque eles tinham uma ajuda de custo e no final de semana eles não podiam ir para a casa dos pais, dos tios, eles tinham que ficar lá dentro. Quando não tinha comida, eles tinham dormitório. Então o que eles faziam? Eles iam lá pro Rio, naquelas ruas, e tinha os caras, o pessoal que vendia laranja. E laranja era barato. Então eles se alimentavam comendo laranja. E aí veio uma gozação de que eram os laranjeiros. Bom, como eles também não tinham o que fazer no final de semana, o que eles faziam entre eles? Jogavam carta, jogavam xadrez.
liam muito. Liam muito. Eu não tenho a informação de que o Costa e Silva lia muito. Eu estou falando que liam muito porque, por exemplo, o Churchill, que fez escola militar na Inglaterra, é o mesmo caso. Winston Churchill foi o mesmo caso. O Churchill, diferente do Costa e Silva, teve muita dificuldade, né? Até o pai dele achava, o Randolph Churchill, né? Teve um alto cargo, foi, membro do parlamento inglês, né? Tinha expectativa em relação ao filho, que ele morreu e não teve não teve a alegria de ver o filho vencer. O filho vence depois dele morrer, né? Mas o Churchill também jogava um cricket, né? Jogava um carta, mas ele lia muito. O Costa e Silva não tem essa informação da leitura. Eu deduzo que ele leia muito porque ele tinha muita cultura. Também essa coisa de dizer que ele era portuguesinho burro é bobagem. Então eu jogava muito poker, eles gostavam de jogar poker. Eu gosto de jogar canastra, eles adoravam poker, que era um jogo americano, e jogavam xadrez. Então daí é que vem. E mais interessante, porque um dos professores dele, que era o general Barbosa, se afeiçoou por ele, gostou dele. Então começou a convidar ele para ir os finais de semana para a casa dele. Então lá ele conheceu uma menina com 14 anos. O Barbosa também era gaúcho de Bagé, esse general, estava no Rio. Eles tomavam chimarrão naquelas tardes de domingo, churrasco, chimarrão. Ele estava pegando tudo, né? Estava filando. E quem ajudava a esquentar a água era a menina. Ninguém servia aí. Ele se afeiçoou. Ela tinha 14 anos. E depois, quando ele casa com ela, ela só tem 18. Ela casou bem novinha. E aí que eu também digo, o sujeito que é, como é que se diz, apodado como conservador, como não sei o quê, o cara arriscou a carreira dele em 1922, também tinha comentado no movimento tenentista de 22, e depois no movimento, na extensão do movimento em 24, que explodiu lá em São Paulo, né? Ele também, de novo, ele estava aqui no Rio Grande do Sul, ele estava em Ijuí, ele estava já em Ijuí, ele era tenente aqui de Ijuí. Em 24 ele também, como é que se chama lá, arrisca a carreira dele, se envolvendo no movimento. No primeiro, foi tão grave que ele saiu, perdeu o posto de tenente, né? E aí ele foi julgado pelo tribunal militar, e ele ficou 3 meses preso num navio que ficava ancorado lá na Baía da Guanabara, ficou 3 meses sem ter, inclusive, renda. E aí ele estava humilhado, não quis pedir ajuda para o pai. Então o que ele fez? Ele começou a escrever texto para jornais. Então escreveu para jornais do Rio, e o Taquariense deu uma mão. Também recebia texto dele. E se tu leres esses textos que ele escrevia para alguém que tinha 22 anos, geniais. Mostra que o cara tem uma visão, que ele enxerga o todo, que ele já tinha esse sentimento da dificuldade que o país tinha com esses governos, com o compadrio de Rio, Minas, né? O Arthur Bernardes, né? Que ele ficou 4 anos ilhado. Esses tenentes, o movimento ficou chamado como tenentista porque eram oficiais mais baixos na hierarquia, que enfrentavam, porque eles tinham menos risco, né? Capitão, major, já era mais complicado. Mas os caras arriscaram a carreira deles, a vida deles, né? Arriscaram, tanto que o rio-grandino, também te comentei, que era irmão do Costa e Silva, também se formou como tenente. O rio-grandino foi defenestrado e não retornou, só retornou 8 anos depois, em 30, quando o Getúlio ascende ao poder nessa revolução, ou golpe, ou qualquer coisa que queiram chamar, e um dos compromissos dele era perdoar todos os militares que foram punidos nesse movimento. Esse movimento permeou praticamente toda a década de 20 do século passado. Foi uma coisa terrível. Ou seja, os militares eram bravos. Então, quem é bravo, quem tem essa estirpe, não vai fazer uma revolução em 64, vai fazer.
Pô, tá tudo errado, tá uma anarquia, né? Sim. Poxa, por favor, vamos respeitar. Nós vamos ter sindicato dentro do exército, o sindicato dos cabos, os sindicatos dos soldados. Não tem sentido, um país não vai para frente. Aconteceu o que aconteceu. Não foram os militares que resolveram do dia para a noite fazer uma revolução. Claro. Houve um apelo da nação, pelo amor de Deus, façam alguma coisa. E quem poderia fazer, quem tinha poder, quem tinha arma, eram os militares. Mas então, tá, Paulo... Então já estou aqui entregando o meu lado. Fazendo uma propaganda já. Meus amigos sabem, me conhecem, né? Eu respeito todos os meus queridos amigos que são de esquerda, discutimos. Às vezes a gente sobe um pouquinho o tom, mas eu nunca termino uma discussão sem dizer: fulano, eu divirjo de ti, mas te amo. Não sei, quer acrescentar alguma coisa, assim, e da minha parte eu gostaria de te agradecer, né? Espero que a gente volte a ter outros encontros, né? Para nós beber da tua sabedoria, né? Porque realmente eu acredito hoje... Não, absolutamente. Eu acredito hoje que o João Paulo deva ser, sem sombras de dúvida, a maior autoridade do Rio Grande do Sul, com certeza, a respeito da história, de uma forma geral. Não só da história brasileira, né, mas também de um contexto mundial, né? Isso é muito importante ter essa noção assim, de localização. Então, da minha parte, isso vem a engrandecer o nosso podcast, Conta-me a tua história, e dizer que é uma satisfação ter recebido aqui, que me coloca à disposição. Outras vezes, provavelmente eu quero ter o privilégio de, quando tu publicares esse livro do Costa Silva, que a primeira entrevista seja feita para nós aqui, se já não assumiu outros compromissos, mas que seja aqui dentro do nosso podcast aqui, que realmente para nós vai ser um motivo de grande satisfação. Então eu gostaria de agradecer a tua presença, pela simplicidade que tu és, pelo conhecimento, pela sapiência que tu tens da história de uma forma geral, principalmente da nossa história gaúcha, da nossa história açoriana, né? E dizer para ti que estamos sempre às ordens aqui e deixar a palavra para tuas despedidas. Bom, em primeiro lugar, que legal, eu gosto de conversar, adoro conversar, eu gosto de conversar com pessoas que digamos assim, que há reciprocidade, né, que não são passivas, que não são apenas ouvintes, né, do que eu falo, porque aí fica chato. Eu gosto de provocar, gosto de ter o retorno, né? E eu te pediria a gentileza, porque nesse livro eu vou abrir um espaço, eu quero conseguir uns 10 depoimentos, 20 depoimentos. Se eu conseguir uns 10 depoimentos de 1000 palavras, são 10.000 palavras de depoimento de pessoal de Taquari que teve relação com o Costa e Silva. Por exemplo, a dona Vandinha que tu falasse, eu falei com ela, então ela me contou isso aí tudo. Eu não gravei nada, mas eu tenho tudo mentalizado. Sim. Vou botar no papel e se tomara se ela recupere a saúde dela e que eu possa, que ela possa me dar mais alguns outros elementos, assim, né? Que digamos assim, ó, que linkem o Costa e Silva como uma pessoa, como um ser humano, como um guri, alguém que saiu daqui jovem, alguém que mesmo depois, como coronel, quando vinha para o Rio Grande do Sul, chegava em Taquari, falava com os amigos, contava piada, jogava carta, bebia um traguinho no boteco, sei lá, fazia aquelas coisas que as pessoas normais fazem. Ou seja, essa parte seria a parte em que a gente vai humanizar o presidente, o general, o homem poderoso da República, sujeito que até hoje as pessoas que têm um viés mais à esquerda não tem pouco respeito. Eu não vou dizer que não tem o menor respeito, mas tem pouco respeito, né? E o pessoal também esquece. Bom, eu não quero entrar nesse mérito aí. Eu só te pediria, por gentileza, que tu assumisse o compromisso comigo de registrar absolutamente à vontade, em palavras
todo esse contato que tu teve com a Yolanda, a esposa dele, e com o filho, para eu colocar no livro, tá? Tu não tenha limite de palavras, Tá bom. coloque tudo, Ok. tá? Ok, um abraço. Eu acho que já falei demais. Guarda depois no final isso aí. Então tá bom. Tá bom. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.